Pessoal, vamos agora ver alguns atributos interessantes do NumPy, tá? Para a gente, por exemplo, ver quantos elementos eu tenho dentro desse NumPy. A gente já viu um muito interessante na parte anterior, que é qual que é o tipo de elementos que tem dentro do meu array NumPy, quais são as dimensões, o número de dimensões do meu array, tá? Quantos elementos eu tenho por dimensão no meu array, inclusive utilizar alguns métodos para inclusive alterar essas propriedades caso eu queira, tá? Mas vamos começar pelo mais simples, que é o dtype, que a gente já viu, né? Então, dtype, ele retorna o tipo do array que eu invocou. O que eu não falei para vocês é, por exemplo, se eu colocar aqui um arr5 igual np.array e passar uma lista, por exemplo, uma string, um inteiro, um 10.1, que seria um ponto flutuante, né? Invocar esse cara, colocar r5.dtype. O que vai acontecer? Ele vai trazer esse U6, tá? Esse U vem de um Unicode, tá? Ou seja, ele está tratando todo mundo como se fosse um caractere. Se a gente colocar aqui, ó, arr5, crucive, todo mundo ficou com uma string. Por quê? Você só pode ter um dtype para o seu NumPy, tá? Como misturou tudo, tinha string, tinha número, foi tudo promovido aí para string, tá ok? Curiosidade. Outros atributos interessantes, tá? arr.n, arr1.ngin, ou seja, número de dimensões. Meu array1 só tem uma dimensão. Vamos conferir esse cara aqui. Array1, realmente meu array1 só tem uma dimensão, tá? Vamos pegar um que tenha mais. Esse cara aqui, arr3, né? É 2 linhas e 3 colunas, né? Então, ou seja, ela tem linhas e colunas, ele tem 2 dimensões. Então, a hora que eu colocar aqui o meu arr3, deu 2, tá? O que eu acho bastante interessante... deixa eu colocar aqui arr3. Deixa eu colocar o size, tá? Ele vai dar o número de elementos dentro do array. Então, é 2 por 3, ou seja, eu tenho 6 elementos dentro do array, tá? O que eu mais sou fã é o arr3, inclusive porque a gente consegue derivar todos os outros atributos, tá? É o arr shape. Formato, quantos elementos eu tenho em cada dimensão do meu array, tá? Então, por exemplo, no arr3 são 2 linhas e 3 colunas. Shape 2 por 3, certo? E a partir desse shape 2 por 3, se eu pegar aqui, ó, lembrando que ele retorna uma tupla, se eu fizer assim, né, pegar o elemento 0 vezes o elemento 1, deixa eu só copiar esse cara aqui para não alterar o meu notebook, tá? A gente tem aqui 6 número de elementos. Se eu pegar aqui e colocar um len arr3.shape, vá lá, ou seja, se ele tem 2 dimensões, a tupla vai ter 2 elementos, ele vai me retornar o 2, ou seja, o shape é o básico do básico aí de qualquer atributo, boa parte dos atributos do Python, tá? É isso que a gente vai trabalhar com maior frequência, tudo bem? Além disso, tá? Eu falei que eu posso alterar propriedades, por exemplo, eu posso alterar o shape do meu array, e isto é muito comum, tá? Por que seria comum alterar o formato do array? Porque, por exemplo, eu tenho uma função no sklearn, por exemplo, a hora que eu quero mandar classificar uma galera lá. Ele está esperando receber uma matriz, ou seja, eu posso passar várias entradas de dados para ele ir classificando uma por uma, tá? Só que se eu só tenho uma entrada de dados, eu só vou ter um vetor, mas ele percebe que quer receber uma matriz. Então eu faço o vetor se transformar numa matriz. Mas como assim? Olha, se o vetor ele só tem uma dimensão, por exemplo, é 36, eu faço ele virar 1 por 36, ou seja, é uma matriz com uma linha e 36 colunas, tá? E para isso a gente usa uma função aqui que é chamada de reshape, ou seja, refazer o shape, tá? Só para a gente pegar como exemplo, eu vou pegar um vou chamar de arr6, é igual a range, tá? Eu vou fazer um arrange, np.arrange. Eu vou fazer de 0 a 15, para ter 16 elementos, certo? Então vai ficar 0 a 15, 16, vai até 16. Esse é meu array 6 a princípio, né? arr6, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá? Tem 16 elementos, só para a gente ver o shapezinho dele, ó. arr6.
Opa, besta. Ponto shape. Tá? Tem aqui, ó, 16 elementos e não tem outra dimensão. Ah, mas tem uma vírgula aqui. Mas é comum quando não tem outra dimensão, mesmo assim, você colocar uma vírgulazinha aí, tá? Beleza. Aí você fala, pô, eu queria isso com a range, mas eu queria uma matriz 4x4, não queria um vetor com 16 elementos, tá? Um vetorzão, queria uma matriz 4x4. Olha, se você sabe utilizar o comando reshape que eu irei fazer para vocês, é só fazer um reshape, tá? E passar as novas dimensões. 4x4, olha aqui que ele vai retornar, lembrando que ele não está alterando o AR6, tá? Ó, ARR6 continua o meu vetorzinho, ó. Então sempre que eu coloco um comando ele retorna uma informação na tela, significa que ele está retornando essa informação do método, tá? Não está alterando o próprio elemento. Se não retornar nada é porque alterou o próprio elemento, tá? Então aqui, ó, se eu aplicar o AR6 reshape 4x4, ó, ele vai pegar aquele vetorzão, tá? Que a priori só tinha 16 posições. Eu acabei de apagar ele, peraí. AR6.shape, tá? 16 posições e vou transformar num com 4x4. Perceba que o número de elementos, tá? Após eu dar o reshape tem que continuar o mesmo, ou seja, no meu array 4x4 eu tenho 16 elementos, no meu 16, só com uma dimensão, só tem 16 elementos, continua tendo 16 elementos. Então na hora de fazer o reshape, não vai fazer um reshape 2x6, tem 12, e aí, o que ele faz com os 16 elementos? Não vai dar certo, tá? Tem que manter o mesmo número de elementos após dar o reshape. Então só pra gente ver, ó, eu vou colocar AR7 igual um reshape bonitinho, tá? Tá aqui o nosso ARR7, ARR7.shape, pra gente ver o que aconteceu com o nosso shape bonitão. Temos um shape aqui 4x4, tá? Bom, mas agora eu vou brincar um pouquinho ainda com esse reshape, tá? E vou gerar vou dar um outro reshape no meu AR7. Agora eu quero uma 2x8, por exemplo, tá? Então, em vez de 4x4, 2x8, continua com 16 elementos. Legal. Então, vou colocar aqui AR7. Reshape, tá? Temos aqui o nosso reshape. E aí, eu quero ele 2x8, tá? Isso vai dar certo, ó. Tá? 2 linhas, 8 colunas. Na verdade, o que eu queria era um 8x2, tá, gente? Desculpa. Temos aqui um 8x2, tá? E temos o nosso array 4x4, agora 8x2. Mas o que eu queria reparar, eu fazer nesse novo, que vocês reparassem, nesse meu novo reshape, é o seguinte. Tá vendo que tá vendo uma certa ordem, tá? Que ele tá pegando esses elementos e colocando aqui, ó. No caso, ele tá percorrendo por linha, ó, 0, 1, ó, 0, 1, aí ele continua aqui, ó, 2, não cabe mais nessa linha, ele foi para a linha de baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, ó, ele tá começando percorrendo o meu array antigo em ordem e distribuindo esses elementos de maneira ordenada, ou seja, o elemento 0, depois o elemento 1, depois o elemento 2, depois o elemento 3, assim por diante, nas linhas aqui do meu array, tá? Isso é dado por uma ordem específica, tá? Se vocês colocarem aqui, ó, AR7 ponto reshape, perceba que aparece um atributo aqui que é chamado de order, ou seja, ordem, tá? Igual a C. Essa ordem C é essa que vai pegando elemento por elemento da linha, tá? Pegou a primeira linha, vai percorrendo. Segunda linha, vai percorrendo. Terceira linha, vai percorrendo. E assim por diante, tá? Mas existe uma outra ordem também, tá? Existe a ordem F, então eu vou pegar o mesmo 8x2 aqui e trocar o order e passar a ordem F. O C vem de C mesmo, aí é um esquema de percorrer arrays utilizado pela linguagem C. O F vem do Fortran, que percorre arrays de maneira diferente, tá? É por colunas, não por linhas. Eu vou dar o reshape por ordem F. Perceba que o resultado do reshape foi diferente, tá? O que aconteceu aqui no Fortran? Como que ele distribuiu esses elementos? Ao invés dele ir linha a linha e ir distribuindo nas linhas os elementos, o que ele foi fazer lá? Ele foi coluna a coluna e distribuindo os elementos nas colunas, ó. Então, primeira coluna, ó, 0, 4, 8, 12, ó. 0, 4, 8, 12, mas ainda cabe gente nessa coluna aqui. Então, ele foi para outra coluna, ó. 1, 5, 9, 13. 1, 5, 9, 13. Lotou. Então, vou para a próxima coluna, ele começou a percorrer a próxima coluna. 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15,
3, 7, 15. Meio estranha essa ordem, tá? Então, por padrão, ele mantém a ordem C, pelo menos para mim parece um pouco mais natural, tudo bem? Mas tem essas duas possibilidades de ordem aí. Tá ok, pessoal? Então temos aqui o nosso... Ah, esqueci de passar, sempre é bom ver, né? É porque é o seguinte, é muito comum... Cadê o meu reshapezinho? Eu vou pegar o ARR1 aqui, só porque tá facinho na linha. É muito comum querer transformar array em vetor, tá? Então é muito comum utilizar essa anotação aqui, ó. Reshape 1 e menos 1. Tá? Perceba que virou, ó, uma matriz com uma linha. Ó. Então colocar ARR8 igual ARR8.shape 1 por 5, tá? Só o ARR1.shape, vamos colocar aqui, ó, ARR1.shape, ele é só 5, tá? Então é comum utilizar esse menos 1, que ele já pega esse primeiro índice aqui do seu array e já joga para cá. Então você não precisa nem saber qual que é o shape do seu array, dava para pegar, né? No lugar daqui eu colocar ARR1.shape 0, teria o mesmo efeito, tá? Só que já tem essa facilidade de colocar o menos 1 aqui, que ele já vai pegar esse primeiro elemento aqui do shape do array que você está dando o reshape. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Se eu não esqueci nada. Reshape, bonitinho. É isso. Próximo vídeo vamos ver como nós acessamos elementos dentro do NP Array. Então, até lá.